tu vai começar a treinar em casa e tá cheio de dúvidas, nesse vídeo eu vou explicar 5 principais dúvidas de quem está começando a treinar em casa. Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou profissional de educação física e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que muitas pessoas fazem em relação a treinamento e mais especificamente a treinos em casa. Eu recebo várias perguntas, as pessoas me marcam em algumas postagens me fazendo algumas perguntas. Então eu listei as 5 perguntas que o pessoal mais faz e montei o vídeo para esclarecer e para quem está começando, para facilitar para vocês que estão começando. Então, gente, eu deixei a lista aqui direitinho. Então, eu vou começar. Pergunta número 1. Posso fazer a mesma rotina de treinamento todos os dias? O que acontece? Por que eu vou responder essa pergunta? Para algumas pessoas pode ser muito simples, para outras não. Como eu estou falando contigo que está começando, de repente tu tem essa dúvida. As pessoas me marcam lá numa postagem, exemplo, desafio do agachamento todos os dias. Tem lá uma postagem com faça esses 5 exercícios para coxa e glúteo. Aí chove de gente colocando. Posso fazer essa rotina de treino todos os dias? Eu faço uma live segunda, quarta e sexta às 20 horas. Aí o pessoal participa da live, geralmente sexta-feira, e pergunta, professor, eu posso fazer esse treino amanhã e domingo? Então assim, por mais que seja simples para muitas pessoas, para outras não é tão simples e é por isso que eu vou responder. Gente, para a gente desenvolver determinada capacidade física, principalmente força, e daí dentro de força a gente tem hipertrofia, que é aumentar a secção transversa do músculo, e também assim, não relacionar hipertrofia com o pessoal que é atleta, que muitas vezes fazem uso de algumas substâncias para aumentar essa massa muscular e aumentar o volume de uma forma para as pessoas que não fazem uso dessas substâncias fora do normal, tá? Aumentar é fortalecer a musculatura. Quando tu treina, ou tu melhora a massa, ou tu perde, ou tu hipertrofia, ou tu atrofia. Então assim, para te melhorar o ganho, vamos usar um termo, o ganho de massa magra, tá? Que vai te ajudar a ter um metabolismo mais acelerado durante o dia. Tu nesse processo de síntese proteica, que é o aumento da massa magra, tu precisa descansar. Porque qual que é o tripé do treinamento? Treinamento, alimentação e descanso. Quando tu vai desenvolver o aumento da massa magra, não é durante o treinamento, é durante o descanso. O que acontece? Tu vai lá, tu faz o treinamento, tu estimula a tua musculatura, tu gera dano nessa musculatura, tu gera um desgaste metabólico na musculatura que foi estimulada, para depois tu descansar, tu te alimentar e depois voltar depois de 2 ou 3 dias mais forte. Geralmente 48 horas, então tu tem que treinar segunda, tu fez uma rotina lá de treino, segunda, deu terça, te alimentou bem, descansou bem, na quarta-feira tu pode repetir esse mesmo treinamento. E é claro que existem muitas possibilidades e a gente pode variar e adaptar essa rotina de treinamento e não precisa ser feito sempre a mesma rotina de treinamento. Um exemplo é nas minhas lives segunda, quarta e sexta, que eu estou sempre variando a forma como a gente treina, vario os exercícios, vario a metodologia, vario a estrutura do treinamento. Então, tem muitas possibilidades para a gente acabar não tornando o treinamento uma coisa chata, que para muitas pessoas já é um desafio.
Eu já falei em outros vídeos, pessoal que vai para academia é menos de 5%, 95% das pessoas não vão na academia. E é por isso que eu fiz esse projeto de academia em casa. Eu sei que muitas pessoas precisam e não vão para academia. Então, já que não querem para academia, vamos treinar em casa, que tem como treinar em casa. Bom, então respondida essa pergunta, não pode treinar todos os dias a mesma rotina. Tem que dar um dia de intervalo. Corrida. Treino de força, para quem quer ganhar massa magra, não pode, tá? Tem que descansar no mínimo um dia. Fez o treino segunda, terça descansa, quarta pode fazer de novo. Treino cardiorrespiratório é um pouquinho mais diferente. Essa capacidade física ela demora 24 horas ali para te recuperar. Aí no outro dia, dependendo do volume, tu pode fazer. Provavelmente para quem está começando, não tem problema. Fez uma caminhada, exemplo, começou com a caminhada hoje e quer fazer a caminhada amanhã, tranquilo. De repente vai ficar um pouquinho dolorido na primeira semana, mas na segunda semana já vai condicionar. Então o sistema cardiorrespiratório ele pode ser feito mais vezes e é importante que faça sempre o reforço muscular para não ter um problema de desgaste crônico. Corrida é uma das atividades mais lesivas porque o volume de treinamento é muito alto e se tu fizer a soma de sobrecarga que tu tem numa corrida, muitas vezes é maior do que num treino de força com um período mais curto de treinamento. Ou seja, se eu somar quantas vezes tu teve impacto fazendo corrida durante 40 minutos, às vezes é maior do que um treinamento de perna que tu faz 5 exercícios ou 6 com 10 repetições e de 2 a 3 séries. Então a gente tem que cuidar que não é sobrecarga. Muitas vezes o volume ele compensa uma sobrecarga maior num treino mais intenso e mais curto. Tranquilo, gente? Então para quem está começando, é isso, tem que tomar esse cuidado. Segunda dúvida que muitas, essa aí é a mulherada. Qual é o melhor exercício para glúteo? Bom, gente, essa história assim de melhor exercício, o agachamento é o melhor exercício de membros inferiores. Se eu comer carboidrato de noite, eu não vou conseguir emagrecer. Enfim, gente, não é uma coisa que vai determinar os teus resultados, e sim um conjunto de fatores que vai influenciar tu alcançar o teu objetivo ou não alcançar. Então, o agachamento é um exercício bom, ótimo exercício, trabalha vários grupos musculares, é um exercício funcional, é um exercício que eu posso utilizar para quem está em fase de reabilitação, para quem quer melhorar a potência, para quem quer aumentar a massa magra, é um ótimo exercício. Só que eu não posso dizer que ele é o melhor, porque existem outros exercícios para complementar o agachamento. Então, precisa de um conjunto de exercícios para a gente desenvolver de forma harmônica, o ganho de massa magra, de funcionalidade pro teu dia a dia. Então, assim, quais são os melhores exercícios para glúteo? Na minha opinião, agachamento é um ótimo exercício, porque é um agachamento, é um exercício que tu consegue uma amplitude de movimento grande, então tu consegue colocar uma sobrecarga um pouco maior, e se tu vai treinar em casa e não tem muita sobrecarga, tu pode fazer um volume de treinamento maior, tu vai fazer mais repetições para conseguir gerar fadiga na musculatura, tu vai exaurir todos os estoques de energia, para essa musculatura, depois de descansar, igual eu falei, tu te alimentar da forma adequada e tu desenvolver. Então, exercício com grande amplitude de movimento, que utiliza mais de uma articulação, como agachamento, levantamento terra. O terra ele pode ser adaptado para quem está começando, todas as pessoas podem fazer.
Stiff, um ótimo exercício. E principalmente, para quem está treinando em casa e já tem coordenação para fazer e equilíbrio, para fazer o exercício de afundo, agachamento búlgaro, que é uma variação do agachamento e do afundo também. E agachamento unilateral, esses são os melhores, porque daí a gente consegue estimular as musculaturas estabilizadoras do quadril e dessa forma a gente não trabalha só glúteo máximo, porque assim a gente tem 3 glúteos, a gente tem o glúteo máximo, que é aquele que faz a voltinha, o glúteo médio, que é o da lateral, e o glúteo mínimo, que é o mais profundo. E quando a gente faz exercício com uma perna, só exemplo, o afundo, a perna de trás é só para equilibrar, então a força tem que ser toda projetada para a perna da frente, colocando a força na parte de trás do pé. Eu tenho um vídeo de 30 minutos no YouTube, já postei explicando sobre agachamento e eu falo de algumas variações. Então esses exercícios eles estimulam as musculaturas estabilizadoras e tu consegue recrutar maior parte dos músculos ali do quadril, que envolve o glúteo médio, e dessa forma tu consegue um trabalho mais efetivo de glúteo, que são 3. Tá, gente? Então, recapitulando para vocês entenderem: agachamento, uma boa amplitude de movimento; terra, boa amplitude de movimento também; exercícios que envolve mais de uma articulação, tornozelo, joelho e quadril. Aí depois a gente parte lá. Tem o stiff também, um ótimo exercício para coxa e glúteo. Todos esses também não trabalham de forma isolada, trabalham coxa e glúteo, tá? Aí depois a gente vai para os exercícios unilaterais, que trabalha só um lado. Daí trabalha primeiro uma perna, depois trabalha a outra. Aí a gente vai para fundo, para agachamento búlgaro. O búlgaro é aquele afundo que tu coloca a perna de trás, o pé de trás, apoiado, pode ser no sofá, na cadeira. Na academia tu coloca em algum suporte que tu consiga fazer isso. E o agachamento unilateral, que como muitas vezes a gente tem pouca sobrecarga em casa, a gente consegue dobrar a sobrecarga, porque a gente está fazendo com uma perna. Quer ver? Exemplo, uma pessoa de 70 quilos vai fazer o exercício de agachamento só com peso corporal. Então o que ele tem? Ele tem 70 quilos distribuído nas duas pernas, quadril, né? Então ele vai trabalhar com 70 quilos. Então isso vai dar 35 quilos de cada lado. Se eu fizer um exercício unilateral, eu vou ter os 70 quilos para trabalhar numa perna só. Então eu vou dobrar o peso para realizar esse exercício. E fora que eu vou conseguir um recrutamento maior da musculatura estabilizadora. Então tem esses 2 pontos positivos, o trabalho unilateral. Só que tem que ter coordenação, já tem que ter um tempinho de treino e tem que ter consciência corporal. Tá? Então, respondida essa pergunta, então é um conjunto de exercícios também que tu deve fazer para desenvolver determinada musculatura. Não existe, só vou fazer um exercício e eu vou resolver os meus problemas. Não tem o salvador da pátria. Precisa de um time para ganhar o campeonato. Um só não vai ganhar o campeonato. Tá? Beleza? Pergunta, então, foi: posso fazer treino todos os dias? Melhor exercício para glúteo. E agora agachamento. Gente, todo mundo pergunta sobre o agachamento. Se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Bom, eu já fiz o vídeo, 30 minutos falando de agachamento, mas teve uma pergunta que me fizeram sobre... eu sinto que meu joelho estala quando eu faço flexão de joelhos. Bom, isso pode ser devido a vários problemas diferentes. Aí cabe fazer um diagnóstico, né? Se esse estalo aí vem com dor, se não vem com dor. Mas eu vou falar possíveis problemas que podem ser quando tem esse estalo. Bom, primeiro é condropatia ou condromalácia, que é um problema nas cartilagens. Condromalácia é um problema na cartilagem na parte de trás da patela.
Se tu tiver um desgaste, pode estar tendo atrito de osso com osso e pode dar esse estalo, e é muito normal acontecer em mulher. Então isso precisa ser tratado, tu precisa ir no médico para ele dar o diagnóstico, fazer alguns exames e tu fazer um tratamento na fisioterapia para depois voltar para o treinamento. E não que tu não possa fazer o treinamento. Tu pode fazer o treinamento se tu tiver condropatia. É para fazer exercícios. O agachamento é indicado sim, só que existem algumas variações que tu vai ter que realizar. Quais são as variações que tu deve fazer? Tu tem que saber qual que é o ângulo que começa a estalar e sentir dor no joelho, para evitar esse ângulo. Se é lá em 90 graus, tu vai fazer um agachamento com menos de 90 graus. Então tu vai diminuir a amplitude de movimento. Daqui a pouco, se tu faz com os pés retos e tu sente desconforto, daqui a pouco abre um pouquinho. Então a gente vai ter que encontrar a posição dos pés e a amplitude de movimento para te realizar esse exercício. Ajudar a fortalecer a musculatura, que é muito importante para quem tem condropatia e condromalácia. É preciso fortalecer a musculatura e tu não sentir dor. Outro problema pode ser que tu não... Que eu respondi uma moça que me perguntou. De repente não está fazendo o aquecimento da forma adequada, porque o aquecimento ele serve para aumentar a temperatura corporal nas articulações, nas principais articulações, né? Tem uma bolsa que se chama bursa, que quando tu começa a movimentar antes do treinamento, no aquecimento, tu libera um líquido que se chama líquido sinovial, e muitas vezes as pessoas começam a fazer o treinamento e não fazem o aquecimento da forma adequada. E outro problema que pode ser que não esteja na posição correta do agachamento, porque é muito a gente olhar é uma coisa e fazer a outra, ou pode ser estalos normais. Tem pessoas que estalam em determinado ângulo de movimento e acabam não sentindo dor, não sentindo nada. É uma condição genética da pessoa, da individualidade de cada pessoa. Então, é complexo para quem tem dor, né? Tem que procurar ajustar a posição para não sentir dor, diminuir a amplitude de movimento. Se caso estiver sentindo muita dor, tem que procurar um médico, fazer o tratamento na fisioterapia para depois retornar aos treinamentos. E pode fazer agachamento sim, tá? Então, eu acabei respondendo mais essa questão de dor no agachamento, né? O agachamento também é um exercício que não pode ser feito todos os dias, eu já respondi, mas eu vou reforçar porque muitas pessoas perguntam isso. Tem que dar um intervalo. E eu me ative mais nessa questão do problema ali na hora da flexão, dos estalos e tudo mais, porque eu já tenho um vídeo explicando sobre agachamento. Se tu quiser conferir, tem no YouTube. Bom, gente, pergunta número 4. Eu consigo melhorar massa magra treinando em casa? Sim, consegue. É porque assim, ó, eu também já expliquei em outros vídeos. Tem dois métodos basicamente para desenvolver massa magra, que é ou o método tensional ou o método metabólico. O método tensional é onde tu coloca uma sobrecarga maior e tu acaba estimulando mais a microlesão na tua fibra muscular e tu dá ênfase na fase excêntrica, que é quando tu tá descendo. Então, quando eu tô vencendo a resistência concêntrica, quando eu tô perdendo para resistência excêntrica. Então, tu estimula microlesões na fibra muscular utilizando esse método. Como em casa a gente não tem muita carga, a gente acaba optando pelo método metabólico. Que como é que é esse método? Tu utiliza uma carga que tu tenha, provavelmente menor do que numa academia, porque lá já tem uma estrutura, já tem os pesos. Então, tu utiliza um peso adaptado, de acordo com o que tu tem, só que, independente do peso, tu vai até, tu faz as repetições submáxima, tu vai até a tua falha, tá, gente?
Dessa forma, tu utiliza a ênfase na fase concêntrica, que é quando tu está vencendo a resistência. Exemplo, num agachamento é quando tu está subindo. Então, ao invés de tu fazer lento quando tu estiver descendo, tu vai fazer lento quando tu estiver subindo. A gente vai ter um desgaste metabólico. Não quer dizer que não tenha microlesões. Tem microlesões sim na fase concêntrica, só que é menos do que quando tu está descendo. Tu vai ter um pouco de microlesões e vai ter um desgaste metabólico, e dessa forma tu vai desenvolver hipertrofia. Então, independente da carga, tu vai fazer até a falha. E se tu fizer até a falha, independente do lugar, porque teu músculo ele não sabe se tu tá na academia, se tu tá no CrossFit, se tu tá no treinamento funcional, enfim, se tu der o estímulo da forma correta, ele vai melhorar a massa magra. E é claro que depende de outros fatores, como descanso e uma alimentação adequada. Então, é possível ganhar massa magra em casa, aumentar glúteo, aumentar coxa, peitoral, enfim. Se tu fizer da forma correta até a falha com o movimento correto, é possível sim melhorar a massa magra em casa. É claro que a gente não pode comparar com atletas, que eu já falei, que daqui a pouco precisam utilizar algumas substâncias para aumentar a massa magra de uma forma mais, enfim, mais significativa. Não fica tão natural, né? Porque assim, a gente hipertrofia, o que é? É o aumento. Você tem uma célula desse tamanho, daí tu vai hipertrofiar, tu vai aumentar o tamanho da célula. Hiperplasia é o aumento do número de células. Isso a gente tem geralmente quando é criança ou na adolescência, na fase do estirão, que a gente tem uma célula e daí ela hipertrofia, só que de tão grande que ela fica, ela hiperplasia, e a gente acaba aumentando o número da célula. Então, de uma, ficam duas. E isso acontece na adolescência, tem uma limitação. Quando a gente é criança, acontece muito isso, e depois dificilmente acontece. Mas, para quem utiliza substâncias, não tem nunca vi nenhum estudo, porque é difícil de fazer estudos utilizando algum esteroide anabolizante, mas provavelmente, se a gente pegar uma pessoa que antes de usar e depois de usar, a gente vai ver que teve uma alteração muito grande e provavelmente aconteceu hiperplasia, coisa que em quem faz um treinamento normal, dificilmente isso vai acontecer. Tu vai aumentar, só que tu vai aumentar de uma forma natural, de uma forma saudável, de uma forma que tu vai conseguir manter essa massa magra por muito mais tempo. E a outra pergunta, campeão, número 1, é como que eu emagreço? Essa pergunta aí, mulher, homem, até os homens, já consegui emagrecer, não tô muito pesado, mas tem aquela gordurinha ainda que eu preciso perder para me sentir melhor, para ficar com o corpo como eu gostaria de ter. Gente, para te emagrecer, vou falar do treinamento, tá? O treinamento, tu precisa gerar uma adaptação no teu organismo da seguinte forma: tu tem um gasto calórico de repouso, tu tem o gasto calórico do treinamento, tu tem o efeito térmico dos alimentos. Basicamente, o teu metabolismo tem essas formas de gasto calórico, e para determinar se tu vai aumentar ou diminuir o peso. Bom, o teu treinamento, ele tem que ser feito para que tu gere adaptações, que tu consiga acelerar o teu metabolismo, e não se preocupe com o momento do treino, tem que se preocupar com as 24 horas depois. Tu tem que fazer com que esse treinamento gere alterações do teu metabolismo de repouso, tá? Então, já falei diversas vezes, o treinamento intervalado de alta intensidade, que é onde tu vai lá e faz um estímulo de alta intensidade, muito rápido. Dá para fazer em casa, a gente faz em todas as lives, no final do treino.
Depois faz um período de descanso, faz outro de alta intensidade, faz um período de descanso. Tu vai intercalando alta intensidade em intervalos. Isso vai fazer com que o teu metabolismo fique muito acelerado depois do teu treinamento. É claro, tu tem que fazer no teu máximo, tá? Tu tem que te dedicar no momento do treinamento, porque é um treinamento de alta intensidade, mas só que ele é de curta duração. Tu não vai ficar 30, 40 minutos realizando esse exercício. Isso vai fazer com que tu gere adaptações, alterações no teu metabolismo de repouso e deixe ele muito mais acelerado. E não só mais acelerado, mas tu vai ensinar o teu metabolismo a utilizar mais gordura como fonte de energia. Se tem excesso de gordura, tu vai ensinar o teu metabolismo, tu vai transformar o teu metabolismo numa máquina de queimar gordura, tá? Então o teu metabolismo vai preferir utilizar gordura depois do treino. No momento do treino, a principal fonte de energia, se tu fizer esse treinamento, são os carboidratos. Mas o treinamento que vai durar 20 minutos, 15 minutos, ou enfim, dependendo do treinamento que a gente for fazer, não tem problema nenhum. A gente está preocupada com as horas depois do treinamento, que o teu organismo vai utilizar mais gordura para recuperar todo esse desgaste que tu teve. E vai ficar utilizando gordura por um longo período de tempo, mais de dia utilizando gordura como fonte de energia. O treinamento de força, ele também ajuda, ele ajuda a tu fazer essa alteração aí de substrato energético que tu vai utilizar depois do treinamento. Ele também ajuda a tu utilizar mais gordura como fonte de treinamento. Então, uma ótima opção para quem quer emagrecer é fazer o treinamento de força junto com um treinamento intervalo de alta intensidade. De treinamento é isso. Aí depois tu tem que cuidar, procurar escolher alimentos que vai te favorecer a tu não aumentar o teu estoque de gordura, cuidar com os alimentos ultraprocessados, com alimento com farinha branca, muito açúcares, enfim, tem que preferir uma alimentação mais saudável, mais natural. Então, tu fazendo o treinamento da forma que eu falei e só cuidando, cortando alguns alimentos que não são naturais e não tem qualidade nenhuma, tipo refrigerante, bolacha recheada, fritura, enfim. Muitas vezes vocês sabem o que não pode comer e acabam comendo, tá? A gente tem que controlar. Eu sei que também o emagrecimento é um processo muito mental, né? Tu tem que procurar mudar os teus hábitos, tem que procurar te concentrar, procurar te regrar, tá? A disciplina, eu acho que o segredo do emagrecimento tem o treinamento, professor White, é importantíssimo, tem a alimentação, mas o segredo do emagrecimento é a disciplina, gente, tá? Porque muitas vezes tu tem que te motivar para começar, eu apoio a motivação, tu te motivou para começar o treinamento, beleza, só que assim, ó, a disciplina é igual tu ir pro trabalho. Tu vai ter que ir pro trabalho, sei lá, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Tem dias que tu não vai estar com vontade de ir pro trabalho. Só que não interessa. Tu tem que ser disciplinado porque tu tem que ir pro trabalho. Então, nos dias que tu tá cansado, tu vai pro trabalho. No dia que tu tá, com sono, tu vai pro trabalho. Tem dias que a gente não acorda muito bem, mas tu tem que ir pro trabalho. Isso é disciplina. É a mesma coisa com o treinamento. Muitas vezes tu não vai ter motivação para fazer o treinamento. Mas se tu tiver disciplina, saber que isso faz parte do teu dia a dia, que isso vai ser importante para ti no médio e longo prazo. Se tu for disciplinado, com certeza tu vai conseguir ter resultados até mais rápido do que tu imagina. E duradouros também. Tá bom? Então eu atribuo assim, ó, disciplina é o segredo do treinamento. Porque treinamento é repetição. Não adianta tu fazer uma semana tudo direitinho, conforme eu falei, e na outra semana não fazer. Gente,
Quem gostou do vídeo, curte aí o vídeo. Se tu tiver um amigo que tá começando a treinar, compartilha pra ele. E se tu não segue o canal, começa a seguir, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.